Glória a Jesus, né? Deus seja louvado. Amados, motivo de muita alegria, né? Mais uma vez estar aqui para receber da parte de Deus, aqui dentro dessa igreja, o Espírito Santo, a bênção, né? O aumento da nossa fé, o aumento da nossa adoração. Cada vez que a gente vem aqui, mais a gente recebe de Deus. Glória a Jesus. Eu agradecer primeiro, né, os instrumentos que o pastor William tem nos doado, né? Doa uma potência, um microfone. E tudo isso é para Deus, não é para nós. Não é para usar naquilo que não é a vontade do Pai, porque a obra de Deus é dessa maneira, é uns ajudando os outros. Porque se nós somos de Cristo, é assim que nós temos que ser. E eu venho aqui agradecer. E nós vamos ler hoje o tema, né? Vamos trabalhar dentro do tema e complementar com outras versículos que vem de fora, forma a vontade do Pai. O tema é Mateus, né, pastor William? 25, né? Aí é do versículo 1 em diante. Vamos ler. Vai falar sobre as prudência. Mateus 25, amados. Vamos ver o que é prudência, né? Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. A gente lê assim a partir do versículo 1, né? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite às suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que a nós falte, e a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas. Fechou-se a porta, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Pode sentar. Amados, se a gente for fazer um retrospecto, muita gente já deixou de estar conosco e, infelizmente, dorme o sono do sofrimento no Hades, porque não tem mais possibilidade. Por detalhe, foi por situação pequena, por momentos que não poderiam vacilar. Vacilaram e foram sem a salvação. Embora por muito tempo participou da salvação, mas na maioria das vezes é o último estágio que vai valer. Uma pessoa que não tem uma vida no altar, uma pessoa que não caminha na direção de adorar a Deus, mesmo diante da dificuldade, da investida do mundo, do inimigo,
Mas esse que não caminha numa constância, ele está sujeito a se enquadrar como uma dessas loucas. Ou seja, uma certa vez eu estava numa viagem e era uma família toda. E éramos, acho que 4 carros. E a gente ia descer ali por Minas Gerais, Montes Claros, que é onde mora parte da minha família, que vinha da Bahia com a gente. E eles pararam e abasteceram, encheram o tanque do carro. Eu estava com mais da metade do tanque. E ainda dava para rodar média de uns 220 quilômetros com segurança, dentro da economia que era o carro. E aconteceu que é muito difícil, mas acontece. O carro acabou a gasolina. Eu passei uma vergonha, que eu estou numa viagem, inclusive tinha até pessoas de idade, minha tia, e eu fiz com que todo mundo se atrasasse. Tiveram que andar mais ou menos mais uns 30 quilômetros para frente, porque é muito difícil você não achar um posto numa BR, pelo menos uns 100 quilômetros. E ali deu mais de 100, deu em média uns 180 quilômetros. E aí eles tiveram que andar uns 30 para frente, que é onde ia ter o posto. E infelizmente conseguimos, mas eu causei ali um desgaste. Muita gente entra pelos meios. Às vezes a gente quer justificar os extremos pelos meios. E muita gente faz isso. Coloca Deus como culpado. Eu poderia dizer, mas todas as coisas cooperam. Aquela gasolina acabou, porque lá na frente poderia ter um acidente. Ou seja, eu estaria justificando o meu equívoco. Eu estaria justificando a minha imprudência. E nós temos que ter cuidado. Porque quando a coisa dá certa, a gente diz que foi Deus. E quando a coisa não dá, a gente justifica que é porque Deus não queria. Não. Deus deu para nós, seres humanos, a condição de nos organizar, nos planejar e seguir o nosso caminho. E a gente observando essa mensagem, essas 10 virgens, a Bíblia fala que todas 10 eram virgens. Todas 10 queriam o casamento, a festa do sonho. Ali era a festa mais importante da vida delas. Não teria outra mais e não teve. Era aquela. Não poderia deixar de entrar. Se planejaram, combinaram e foram. Só que com um detalhe. Aquelas 5 que não tinham o costume de pensar, de ouvir conselhos, de ouvir a palavra através de outros, pela boca de alguém que Deus usa, aquelas 5 foi. E as outras 5 se planejou. Conversaram entre elas, alguém orientou, leva um pouco de sobra, porque pode acontecer de ter um pequeno atraso, e de repente o que vocês estão levando pode ser que acabe antes, é melhor ter uma reserva. E assim elas deram ouvido. Só que os detalhes é que vai tirar muita gente do céu. Quando a pessoa for observar o quão foi tão pequeno aquilo que fez com que ele não caminhou o caminho que deveria caminhar da maneira correta, talvez
por não ouvir a voz de Deus, ou talvez por se achar que era autossuficiente. Muitas vezes nós, seres humanos, em algum momento, a gente se acha, às vezes, autossuficiente. A gente planeja isso, que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, e não sabe se vai. Porque o amanhã ele é de Deus. O projeto que a gente traça, planeja, tem que ser aprovado por Deus. Nós temos que estar sempre na dependência. Nós temos que se colocar, eis-me aqui. A gente não vive para nós. Nós temos que viver para Deus. Nós temos que caminhar dentro de uma vontade, de um caráter de Deus. Não do mundo ou da terra, ou de fulano ou de ciclano. Quando eu observo a história de Abraão, Abraão era um homem bem rico, bem sucedido. Abraão era um homem feliz. Abraão não foi um homem instruído pelo pai. O pai de Abraão, Terá, era um homem praticamente materialista. Era um homem que cria em deuses algo palpável e condições financeiras. Abraão já tinha um ensinamento, as orientações por parte da mãe. Ele já era um escolhido, porque ele era um homem manso, humilde, simples e temente a Deus, embora ele não conhecesse, ouviu falar de Deus. Mas quando Deus tem um encontro com ele, que Deus pede para que ele saia do meio da parentela, para ele ir para um deserto, caminhar, gastar chinelo, gastar sapato, passar em algum momento dificuldade de beber uma água mais gelada, ou talvez uma água mais abundante, e com um bocado de pessoas murmurando no ouvido dele, e mais os riscos dos chacais, daquelas pessoas que viviam encravado dentro do deserto, para roubar, matar e saltear aqueles que passavam por ali. E ele abandonou todo o conforto dele. Ele ouviu a voz de Deus. Ele enfrentou os amigos, os inimigos, as críticas, até do pai, mas ele foi. Ele abriu mão do amor que ele tinha ali no dia a dia, pela mãe, pelos irmãos, estando ali consolando ele. Aí ele só ouviu a voz de Deus. Porque quando a gente só escuta a voz de Deus, a gente é bem sucedido no mundo da terra e no mundo espiritual. E o final de tudo isso é a gente entrar no céu, entrar na glória, alcançar a coroa da vida eterna. Que essa coroa já está preparada. Ela não vai ser, Jesus já preparou. Mas existem os adversários, as investidas do mal, do inimigo, para tentar roubar a coroa que é nossa. E ele não pode roubar e botar na cabeça dele, porque na cabeça dele não vai ter coroa santa, porque ele já está condenado. Ele não será julgado, ele já está. Jesus disse, Deus falou que ele já está condenado. E nós temos todo um céu para viver com Cristo, uma terra para adorar Ele e para ser testemunha, para não ser julgados, para entrar na glória no arrebatamento. E quando Abraão resolve sair, que ele vai mundo afora, passa por todas as dificuldades, Deus promete para ele um filho. Ele acha que esse menino vai nascer no dia seguinte ou no ano seguinte. Isso vai demorar ainda alguns anos. Isso vai demorar mais de 20 anos, 25 anos, para essa promessa acontecer. Mas ele tem o detalhe. Ele colocou no coração o seguinte, que o que Deus fala está escrito. E se Deus falou, vai se cumprir. Vai cumprir na tua vida as promessas de Deus. Porque tu és um adorador, és rocha, é Pedro, e sobre essa rocha
O Senhor já edificou a igreja. Nós somos as testemunhas de Jesus. Aonde o mundo nos olhar, vai nos ver de maneira diferente, porque nós somos o sal e a luz da terra, dado por Cristo Jesus. Não que a gente se autodominou, mas foi nos dado por Jesus. E quando a gente compara, que a gente observa essas virgens ali esperando aquele momento, naquela perspectiva, para poder viver, ter aquela emoção, usufruir, concluir aquilo que era o sonho e o projeto. Mas faltou um detalhe. Se faltar esse detalhe dentro de nós, não adianta. O nosso canto vai ser um canto sem efeito. Vai ser um canto que vai até animar muitos. O carnaval anima muitos. Milhares de pessoas vão para as ruas, vão para o bloco, vão dançar, vão pular, vão beber. A alegria da carne, a alegria passageira, mas a alegria do Senhor permanece para sempre dentro de nós. Mas se não tiver o azeite, se não tiver o Espírito Santo, porque quando Jesus foi, ele disse: mandarei o meu Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Se ele não estiver dentro de nós, naquilo que a gente falar, naquilo que a gente cantar, naquilo que a gente testemunhar, tudo é vazio, se torna igual ou pior de que uma noite de carnaval, um fuzuê de um cantor cantando num trio elétrico. Não vai animar, além do mais, só a carne. Mas o Espírito está fora. O Espírito Santo não está ali. Então esse azeite nós temos que preparar ele. Nós não podemos ser imprudentes, porque esse azeite nós vamos usar ele na hora que a adversidade, na hora que o mal, na hora que o inimigo vier para nos atacar, para nos acusar, para nos destruir, para nos apontar. Esse azeite vai estar dentro de nós, para a gente poder estar colocando a mão, abençoando, perdoando, repreendendo e saindo ali mais que vencedor. Porque o inimigo não pode ir contra aquele que Deus escolheu. O inimigo não tem poder sobre aquele ungido de Deus. Até para tocar no ungido, ele tem que pedir autorização a Deus. Ele não tem autonomia de chegar por ele próprio já tocar, a não ser que aquele que é escolhido deu legalidade, abriu a porta, abriu a janela e deixou ele entrar. Fora disso, ele não tem esse poder. Mas para que a gente não dê esse espaço, para que esse não entre, o inimigo não traga, nós temos que estar com esse azeite. Nós não podemos pensar, talvez, não sei, nós temos que ter a reserva. Se nós não tivermos a reserva, a gente pode ser pego de surpresa e pode perder aquilo que é mais importante, que é entrar na vida eterna. Se a gente tivesse que renunciar, se houvesse uma pergunta por parte de Deus e mandasse que a gente abandonasse a nossa própria vida, o nosso próprio eu, os nossos próprios projetos de vida, para adorar Ele, a gente tinha que abrir mão. Tinha que abrir mão. Deus abriu mão do filho dele. Não foi fácil para Deus. Não foi simplesmente uma rotina, foi sofrimento, foi tristeza, foi muita dor. Ele mandar o filho que ele ama e amava e ama, único. Se ele tivesse dois, ele ficaria com mais um, mas mandou o único. Foi fácil? Não foi. E essas loucas, virgem, que elas vacilaram. E todos aqueles que não guardam o azeite, que é o Espírito Santo, é louco, é miserável, é pobre, é alguém que não tem comunhão com Deus. Porque o Espírito Santo de Deus
o azeite, ele tem que estar conosco. Quando esse azeite deixa de estar, que a lâmpada apaga, que não há possibilidade dele acender, aí aquele corpo se torna um corpo capaz de Satanás entrar. Nós vivemos um momento aí que foi descoberto que tinha uma certa pessoa que no passado teve momentos bons, sorriu, comeu, foi alegre em muitos momentos, mas o coração deu espaço para o inimigo. O azeite deixou de existir, não tinha reserva. Veio a escuridão, o diabo entrou. E quando o diabo entrou, se tornou uma ferramenta, se tornou um instrumento, destruiu sua vida e matou mais 4 pessoas. Colocando veneno, matou. As pessoas comeram e morreram. No passado comeu e morreu. Descobriu no futuro, através de um exame. Ou seja, deu lugar. Não existe o forte. Todos nós somos descendentes do pecado. Todos nós estamos sujeitos a fazer o que não presta. Nós temos uma índole ruim. Nós não passamos de trapo de imundícia pelo olhar de Deus. Mas o amor, a misericórdia, a bondade de Deus nos torna justificados, nos torna santos, através do sangue de Jesus. Mas se essa santificação se sair de dentro de nós, se a gente mudar a nossa índole, se a gente se apagar, se essa lâmpada apagar, o azeite sumir, a porta está aberta, o inimigo pode fazer de você um boneco, te usar para fazer tudo que não presta. E depois ele cai fora e vai sobrar para aquele o fruto do pecado, que é às vezes a prisão, às vezes o sofrimento e às vezes, em alguns pontos, tira até a sua própria vida. Um detalhe: elas dormiram, adormeceram. O cansaço da vida, o cansaço do dia a dia, a luta e a labuta, a busca e a procura, às vezes cansa o corpo da gente. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Talvez já aconteceu com alguém aqui, ir em um culto ou numa vigília e de repente bater aquele cansaço do corpo e a pessoa até cochilar. Ou seja, é o corpo que está cansado. E muitas vezes esse corpo, essa máquina cansa. E o corpo daquelas virgens cansaram. Ela estava esperando o noivo e o noivo demorou. A preocupação da espera, a maneira de se arrumar, fez com que adormecesse. E quando há o adormecimento, de repente não vigiou. E às vezes a gente dorme no espírito. Às vezes a gente está acordado na matéria e o espírito está dormindo, não vigia. E o tempo passa e de repente não dá tempo. Quando elas percebem que está a hora, que é anunciado, que o noivo chega, imagina, amados, naquele grande dia que Jesus vier nas nuvens, a terra vai estar cheia de pessoas, igual hoje. A rotina é essa. Mais evoluída ainda, mais tecnologia, mais possibilidades. Talvez a gente vai
ou quem viver nessa época, se Jesus não vier antes, vai ver robô passando para lá e para cá, para ir para o supermercado com um carrinho, o robô dirigindo o carro, ou lá no caixa do mercado não vai ter mais uma pessoa, é um robô. Talvez vai estar mais desenvolvido se Jesus não vier. Agora você imagina, quando ele aparecer nas nuvens, muitos dirão: me dá o azeite, me dá mais uma chance, me dá uma oportunidade, deixa eu me preparar mais. Não vai ter mais tempo. Não haverá mais um segundo. Não tem possibilidade. Não haverá tempo da pessoa falar: pô, ele que está ali nas nuvens, eu vou correr logo, porque ainda tem alguns segundos que está ressuscitando primeiro os mortos, vai subir e de repente vai chegar a minha vez. É igual um piscar e fechar de olhos. Não é a matemática humana que iria demorar não sei quantos dias para todos ressuscitar e todos é questão de fechar e abrir os olhos. Porque aqueles que já estão lá no jardim com Cristo, aqueles que já estão lá no paraíso, esses já estão lá transformados. Eles vão receber os corpos já transformados e já vão ressuscitar transformados. Aqueles que estiver vivo é instantâneo. Não tem tempo nem para a pessoa pensar. Ou seja, do jeito que ele estiver, é do jeito que ele vai subir ou vai ficar. Detalhe. Quando Abraão fez tudo o que Deus pediu, não desobedeceu, já estava um homem terminado. A obra dele, que Deus confiou a ele, estava terminada, acabou. Não cabia mais nada. Só ele viver com Isaac, com Ismael, com Sara, ou Isaac, ele e Sara, e o acampamento, e viver os anos para frente na velhice, só usufruindo, só sendo servido pelos servos. Merecia. Mas ainda, dentro da promessa, do projeto de Deus, porque Deus quer pessoas preparadas. Se nós não estiver preparado, fica, não adianta, não vai entrar mais ou menos. Não vai. Deus não está preocupado se vai entrar um ou vai entrar 100. Deus vai entrar o que está preparado para adorar Ele. Aquele que não adora aqui na terra, não vai adorar lá no céu. Como é que você vai adorar lá no céu se você não adora na terra? Se às vezes você se reprime para dar um glória, para falar aleluia, para bater palma para Cristo, quando o louvor canta, quando alguém do louvor está aqui se rasgando a garganta para oferecer o melhor, ou uma preparação, uma busca, para que possa, através daquele louvor, transmitir o Espírito Santo, a alegria do Espírito, a bênção, a comunhão, para você e para mim, para nós que estamos ouvindo, e a gente não diz: glória a Deus, é bom, louvado seja o nome de Deus. Como é que vai adorar lá no céu, num coral celestial, aonde vai ser regido pelos arcanjos de Deus, e nós vamos cantar louvor da harpa, louvor de CD, nós vamos adorar, servir e buscar. Aqui é uma aprendizagem, é uma escola. Ou seja, nós temos que se preparar para chegar no céu preparado, porque lá não é lugar de preparação. A preparação é na terra, lá já chega preparado para usufruir, para viver as bênçãos de Deus, para alcançar aquilo que foi preparado, que já está. Não vai ter exceção, não vai ter negócio de um é melhor que o outro, todo mundo vai ser igual, todos são iguais, porque Deus já, na terra houve já a poldagem, na terra já houve a comparação, e na terra já houve a refinagem, lá vai chegar refinados. Jesus chega e diz:
Louvado seja o nome de Jesus. Deus olha para Abraão e diz: quero teu filho Isaque. Um detalhe. Por um momento, ele poderia olhar para Isaque, que nele olhou várias vezes, não dormiu algumas noites, até que acontecesse a entrega. O diabo trabalhou para ele dizer não. O diabo trabalhou para ele poder não fazer a vontade de Deus. Mas ele não deu ouvido. Nosso ouvido não é para ouvir voz de Satanás. Nosso ouvido é para ouvir o Espírito Santo. As vozes malignas que vier de lá ou de cá, elas vão passar, vai ouvir, mas não vão ter espaço para entrar na nossa cabeça, para trabalhar dentro da nossa alma, para nos fazer escravos do inimigo. Abraão não deu ouvido. Abraão disse não, não e não. Só adorará o Senhor teu Deus. E se eu não der o Isaque, eu estou adorando a meu filho. E só a Deus tem que ser adorado. Só a Deus tem que ser o melhor. Só a Deus nós temos que oferecer tudo que nós temos. Além das nossas possibilidades. Ele não entregou aquilo que Satanás queria, que era entregar o orgulho, o sentimento, o amor dele, que era por Isaque, por Deus, para entregar o não. Dizer não, Deus, sim, Isaque. Ele não entregou para o inimigo. Ele disse sim para Deus. Foi. Naquele detalhe que ele poderia, no último suspiro, dizer não, ele perderia tudo. Com certeza ele entrava no céu, mas poderia não ter cumprido do jeito que Deus estabeleceu. Quando Moisés, por um detalhe, quantas vezes Moisés tocou na rocha, quantas vezes aqueles milhares, eram mais de 6 milhões, imagina 6 milhões de pessoas, pessoas mal educadas, pessoas sem formação cultural, pessoas rebeldes, pessoas que veio de um regime que não tinha lei, não tinha ordem, não tinha disciplina, não tinha a quem obedecer, levava a vida do jeito que queria e era punida através do chicote, para se obedecer através de uma palavra, através de uma voz. Quantas vezes faltou água no deserto? Ele colocou de maneira correta o cajado. Quando ele foi atravessar o Mar Vermelho, todo mundo em cima dele, murmurando. O povo de Faraó vem atrás com os cavalos, os cavalheiros. Ele olha a fumaça do deserto, da poeira, e de repente ele pede permissão e Deus fala: o que espera, porque me impede, vai e passa. E ele passa. Mas naquele momento, o cansaço da carne, a luta do dia a dia, aqueles milhares de murmúrios, todos os dias, todas as noites, todas as horas, o povo continua murmurando, deu sede no povo, o povo queria beber água. Deus falou para Moisés: leva eles para Mara, porque lá eu vou mostrar para eles que eu sou Deus. Isso tantas vezes Deus tinha mostrado. Como é que está nós? Será que Deus tem que mostrar mais uma vez que Ele é Deus? Que Ele é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? É o Deus que está no céu, Criador de todas as coisas? Ou é o Deus do mundo? Quem é? Só que naquele momento, ele bateu de uma maneira mais além na rocha. Ele bateu de uma maneira mais raivosa. A rocha, ele deu uma pancada.
e a rocha saiu a água, porque Deus não é vingativo. Deus não disse assim, eu vou deixar ele morrer por causa de Moisés. Beba água numa boa, o meu problema é com Moisés. Entrou no reino do céu, está lá no paraíso, cumpriu o bom combate, guardou a fé, mas não entrou na terra prometida. Poderia talvez entrar, viver mais uns 20 anos, ou Deus poderia dar mais 50 anos para ele usufruir. Mas Deus ali recolheu, ele viu a terra, ele viu a maravilha, que tudo aquilo que Deus prometeu para ele, ele viu, mas não entrou. Um detalhe, só que ele não perdeu a vida eterna, mas não entrou na terra prometida, que era o desejo do coração dele. E quando Abraão, naquele momento final, que ele vai, que ele leva, que ele procura lenha, que ele coloca, e Deus está dando corda. Deus está deixando, para ver até onde vai a nossa fé. Até que hora vai a nossa fé? Até de madrugada ou até a hora que o diabo usar alguém para ir no embate, você abrir a boca e rebentar ele com palavras, amaldiçoar, que a tua boca é boca para abençoar. Não é para maldizer, é para dizer o bem, para todos, até os seus inimigos. Foi para isso que Deus fez. E naquele momento que ele vai, que é para ele questionar, que só tem ali o cutelo para ele matar o menino, porque não poderia naquela época e até hoje, quem faz sacrifício mata primeiro para depois queimar. Só tinha aquele momento. E Deus está dando corda. Deus está dando corda. Nesses últimos tempos, Deus quer formar um exército de adorador, aqueles que serão capazes de levar a palavra, de não observar a dificuldade, o obstáculo, as dificuldades materiais, se vai faltar isso ou faltar aquilo, mas se vai fazer aquilo que é a vontade. E Deus, naquele momento, assim como as virgens loucas, um detalhe, poderia ter levado o azeite. Não foi porque não tinha dinheiro para comprar, ou porque o azeite que elas compraram só dava para as prudentes. Elas também tiveram a oportunidade de levar, diz a parábola. Naquele dia ninguém vai culpar ninguém. Às vezes um pai prega para um filho, e prega, e prega, e prega, e prega, e dando o exemplo de um filho, ou de um irmão, ou de um amigo, e prega, e prega, e prega. Só que Deus é bom. Sabe por quê? Porque no dia que aquele que você pregou tanto, seja filho, seja irmão, seja amigo, seja parente, você não vai ter a condição de saber, ele está no inferno ou ele está no céu. Não vai ter sofrimento para você. E quando for no dia do arrebatamento, quando você subir as nuvens, não vai ter sofrimento para você ver e dizer: meu Deus, é o meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu filho. Meu Deus, não vai ter sentimento, você não vai ter sofrimento. Ouviu a palavra, obedeceu ou não obedeceu, cada um vai prestar conta, a não ser aquele que é tido por inocente. Fora disso, vai prestar conta. Não vai adiantar jogar a culpa nem A, nem B ou nem C. É você com Deus naquele momento. Abra a sua maleta. O que você fez na terra? Viveu quantos anos dentro da consciência? Viveu tantos. Tem ainda quantos minutinhos? Viveu quantos minutos na terra? Quantos anos? O que você guardou na maleta? Abra. Fiz isso, fiz aquilo outro. Não fiz nada, não fiz mal. Carregou. E o que? Eu fiz alguma coisa.
Amei alguém, perdoei alguém, servi a Deus, busquei. Então abra, a sua maleta é maravilhosa. Porque o que a gente faz aqui, a gente leva. A gente aqui está plantando. E lá a gente colhe. A gente colhe na terra sofrimento que se planta, a semente que se planta, e colhe no mundo espiritual. Plantou a semente espiritual ruim, vai colher lá. E é no grande dia, no dia do juízo final. É lá que vai colher. Colhe para ver o que foi de bom, o que foi de ruim. Se entra ou se fica fora. Se é bendito do meu pai ou se é maldito. Mas quando Abraão chegou aquele momento que ele poderia botar tudo a perder, ele vai até o fim. Ele tem convicção que Isaac é o filho da promessa. Ele tem convicção que o que aconteceu na vida dele e da esposa Sara, depois de alguns anos já de vida, a mulher não poderia ter filho porque era estéril. Ele tinha convicção que o Isaac não morreria ali. Ele tinha certeza que alguma coisa ia acontecer. Mas ele não questionou. É igual nós. Nós temos convicção que se a gente fizer a vontade de Deus, se a gente procurar caminhar dentro do caminho de Cristo, nós vamos ser mais que vencedor. A gente pode passar por obstáculo, por dificuldade, vai. Mas no outro lado vai cantar o hino da vitória. Porque a palavra é fiel e verdadeira. O que está escrito vai cumprir. Não tem nada que vai passar em branco. Nem um tio, nem uma vírgula. Vai cumprir e vai cumprir na nossa vida. Isso aqui é para aqueles que adoram. A promessa é para os adoradores. A promessa é para os que creem. As bênçãos seguirão os que creem. Não é os que creem vai correr atrás de bênção, não. Eles vão correr e a bênção vai atrás. É a promessa, é o que está escrito. Mas na hora que ele vai, faltando aquele detalhe, Deus fala a Abraão: não faça tal coisa. Você mostrou que Deus é em primeiro lugar na sua vida. E de repente surge um cordeirinho berrando. Surge um cordeirinho. Sabe por quê, amado? Porque Abraão representaria ali Cristo. Isaac estava representando Cristo. Não ia fugir da cruz. Cristo não fugiu da cruz. Só que não teve um cabritozinho para substituir ele. Ele morreu em pessoa. Para dar para nós a vida, e é vida com abundância e vida eterna. Para fazer de nós mais que vencedores. Só que o detalhe dessas noivas foi que a vaidade não deixou elas perceberem que elas poderiam faltar o azeite. A autoconfiança, isso é um risco, é um perigo. Quando a gente é autoconfiante, a gente corre o risco de errar e, dependendo do erro, pode ter consequências mais graves. Quando a gente não coloca Deus, Deus é quem tem que ser na nossa vida. Nós não podemos ser autoconfiantes para achar que a gente vai resolver os problemas de A, de B ou de C ou do mundo. Não dá. Tem coisa que é para o outro passar. Às vezes tem mãe ou tem pais, eu digo mãe e pais, que é os mais que representam sentimento em questão de filhos, que quer botar a mão, que quer fazer aquilo que não pode, não dá. É o Espírito Santo, é Deus, é quem vai pôr. A gente não vai mudar, não vai consertar. Só que aquelas 5 prudentes não colocaram a mão, porque senão elas iam ficar do lado de fora.
Não existe a teoria. É melhor ficar às 5, às 10 fora, de que entrar às 5. É melhor entrar às 5. Hein? O que é melhor? Eu ficar do lado de fora, pastor William, a missionária Nil, e vocês entrar? Ou vocês trocariam? Não. Eles 3 entram e a gente fica de fora. Quem faria isso? Seu nome? Vitor. Vitor faria isso? Cara, cadê teu amor? Tu não trocava, não? Ele ficou balançado. E você, Átila? Trocava? Falava, não, deixa meu pastor entrar no céu e eu fico do lado de fora. Não, não, não. A gente tem que entrar no céu, é individual. Não é em fila indiana. É por aqui que a gente fez. O outro não pode justificar o outro. Aquele que cantou mais, que adorou mais. Não vê esse tanto de jovem cantando aqui? Se o arrebatamento fosse hoje, eles tinham galardão lá no céu. Aquele que eles já convidaram, que não quiseram, ou que talvez fizeram parte e saiu fora, poderia até entrar no céu, mas não tem galardão. Não tem, ou seja, tem aqueles que vão entrar no céu, com certeza. Paulo tem um galardão maior que o meu. Galardão é presente. Ou seja, vai entrar no céu e lá no céu ainda tem galardão. E lá no inferno também tem galardão. Só que o galardão do inferno é sofrimento, é chicote, é peia, é ranger de dente, é suor de 1000 graus. Isso é presente. Por mal que fizeram, que deixaram de aceitar Jesus. Amém? E o noivo passa. Anuncia-se. É ver um noivo. Acorda todo mundo assustada. As outras colocam azeite e vai. Azeite representa o Espírito Santo. Representa você estar em comunhão. É você orar e vigiar. É você estar preparada. Porque o noivo ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus pode vir de noite, de madrugada ou amanhã. Ou pode vir quando eu estiver dormindo para mim. Eu posso ser arrebatado dormindo na rua, em pé, sentado, qualquer um de nós. Que às vezes está esperando arrebatamento, pode demorar 1000 anos. Mas com certeza ninguém que está aqui vai viver 1000 anos, vai ser arrebatado ou com Cristo vindo nas nuvens, ou através da morte conhecida. E quando entra, as 5 prudentes, entra. Ali não sai mais, a borda está preparada. A festa já está preparada, não vai perder mais, vai usufruir. E as outras 5, a porta fecha. A porta da graça vai fechar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Porque vai ter tempo que vão buscar e não vão achar mais. Vão clamar, vão invocar e também não vai ser ouvido. O tempo é esse. Mas quando elas é barrada, e elas pedem, elas clamam, elas choram, elas pedem de novo, elas não desistem das costas e vêm embora, elas continuam pedindo. E o noivo vai simplesmente dizer: não vos conheço. Não vos conheço. Perdeu a oportunidade. O tempo de preparar era antes do noivo chegar. No momento que o noivo chega, a festa não pode atrasar. A festa não pode parar. Lá no dia da grande ceia, na mesa que nós vamos cear, com Abraão, Isaque, Jacó,
E todos os que vierem de todas as partes do mundo, de todas as eras, não vai ter atraso. Não vai ter atraso. Porque enquanto o último não chegar, a ceia não será servida. Enquanto Jesus não captar o último, não haverá ceia no céu. Está preparada, mas tem que chegar o último. Uma certa vez, Davi tinha um filho de Jonas chamado Mefibosete. Esse rapaz, ele, quando era menino, ele foi carregado por uma das empregadas de Davi, e ele, com medo de morrer, quando Davi foi morto na guerra. Saul, ele era filho de Jonas, neto de Saul. Quando Saul foi morto na guerra, a servidora carregou esse menino, o filho de Jonas, Mefibosete, e ele caiu, ficou paralítico. E aí ele foi viver numa terra que era para viver só paralítico, esquecido, miserável, desenganado, rejeitado, à margem da sociedade, ladrões, pessoas que não tinham espaço de viver numa cidade. Joga todo mundo para esse lixo de cidade. E quando for um tempo, Davi lembra de Mefibosete. Tem alguém da família de Jonas que eu possa fazer o bem? Tem um paralítico, vive numa terra escondida, esquecida. Quem é que vai querer ir lá ver ele? Vai lá buscar, que eu quero fazer um agrado para ele, que eu prometi para o meu amigo Jonas. E chega lá, onde Mefibosete está, naquela cidade, onde era cidade do esquecimento, né? E aí, quando chega lá, ele chega na carruagem, um dos soldados de Davi. Ele se curva e fala: mata esse miserável. Ele falou: não, nós viemos te levar. O rei Davi pediu. Quando ele chega lá no palácio, ele diz: ô rei Davi, meu avô foi injusto, fez o que não prestava. Ele tinha paralisia, mas mata esse cão não serve para nada. Davi falou: você não vai morrer não, rapaz. Eu trouxe você, que você vai sentar a partir de hoje. Você será chamado meu filho, e a partir de hoje, nessa mesa, aonde senta do palácio, 37 valentes, os mais valentes de Davi, sentavam na mesa, junto com os filhos de Davi. Você vai fazer parte, vai ter uma cadeira a mais. Vai banhar. Foram dar banho em Mefibosete. Arrumaram a mesa está posta, tudo está preparado. Chega os valentes de Davi, senta nos seus assentos, filhos de Davi, Absalão, que era o mais bonito da terra, todos os tempos, não teve um outro igual a ele, era o mais bonito, antes e depois. Eu me chego perto. Nós dois aqui pode ser o segundo e o terceiro Salomão. Quem é que vai dizer contra aí? Teve gente que riu. Aí, a mesa está preparada. E um silêncio no palácio. E todo mundo olha para todo mundo e a comida não começa. Davi não deu a ordem ainda. E de repente, na escuridão, com as luzes sombrilhas do palácio, na mesa de jantar, chega alguém, uma muletinha. Os filhos de Davi, o soldado olha, a cadeirinha ao lado do rei, ele senta. Aí na mesa, todo mundo se equipara. Não tem paralisia. As pernas estão debaixo, é só visto daqui para cima. E na mesa do rei não vai ter isso. Não vai ter paralisia. Todo mundo se equipara, todos são iguais.
Independente se foi pobre na terra, se foi mendigo ou se foi rico. Se entrar lá no céu, será equiparado. E Davi fala, Mefibosete falou: meu pai, me perdoa, porque eu demorei. Como? Ele não dava conta de banhar só, alguém tinha que banhar ele. Ele não tinha uma vontade própria, ele se atrasou mesmo. O rei Davi diz: meu filho, ninguém ousaria comer a primeira colher ou comer o primeiro punhado sem que você chegasse. Agora a mesa está completa, pode se servir. E Cristo lá no céu está segurando. Talvez os anjos dizem: não está na hora. Os que morrerem em Cristo, cadê? Está no momento. Mas Jesus diz: ainda falta Mefibosete. Enquanto o último não se reconciliar, não servir, não pode abrir a mesa da grande ceia. Mas quando aquelas 5 últimas, a porta só fechou quando entrou a 5ª moça. Quando a 5ª virgem entrou, e entrou sem correria, não teve aquela vantagem. Quem entrou primeiro entrou com a porta mais aberta. Quem era a 5ª, a porta estava fechando. Não. Houve-se o tempo para esperar entrar de uma, depois entrar outra, depois entra a 4ª. Quando entrou a 5ª, a porta se fechou. Aí pôde começar a ceia. Pôde começar a festa do noivo. Não começou com a 4ª lá fora. Só começou quando entrou a 5ª. Sabe por quê? Porque aquele que tem o azeite do Espírito Santo, aquele que tem a reserva, aquele que se coloca à disposição de Deus, aquele que renuncia o seu eu, renuncia as suas vantagens, aquele que renuncia a vaidade, o prazer da sua carne, esse entra na festa do noivo. Esse ceará no céu. Esse não vai ver a porta fechar para ele, mas ele vai ver muitos que poderiam ter entrado e a porta se fechou, porque não ouviram, não quiseram. Amém? Agradeço a oportunidade.